outro princípio que destaquei também, para trabalharmos um pouco mais, é a questão da publicidade. Não é? No artigo 3º, artigo 3º, inciso 3º dessa lei de licitação, ela diz o seguinte: a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público seus atos e procedimentos, salvo quanto ao conteúdo da proposta até a respectiva abertura. Aqui nós precisamos fazer uma ressalva, não é? Nós estamos falando do princípio da publicidade e que a administração tem a obrigação de transparência, não é? Aqui está dizendo que a licitação não será sigilosa, portanto, no momento em que se esteja executando que esteja se processando a sessão de licitação, qualquer pessoa pode entrar, sentar e assistir, desde que não interfira no processo licitatório. Agora, o que deve ser feito aqui, uma observação. Fala que ela não será sigilosa. Em algumas situações, a lei autoriza o sigilo. Não é? Vamos imaginar, nos casos de segurança nacional. O Brasil, no âmbito federal, fez um processo licitatório para instalar o CIVAM, que é um sistema de vigilância da Amazônia. Nesse caso, em razão de fatores de segurança nacional, se exige, sim, um certo sigilo, não é? Evidentemente. Portanto, a maioria ou a regra do processo licitatório será a regra pública. Qualquer pessoa pode assistir. Continuando ainda no princípio da publicidade, quero fazer uma referência especial ao artigo 21, parágrafo 4º da Lei de Licitação, que diz: qualquer modificação do edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas. Este tema é um tema um pouco complexo, por quê? Na maioria das vezes o servidor fica na dúvida, e na dúvida ele republica o edital, reabrindo o prazo para a licitação. Mas aqui nós precisamos fazer uma leitura atenta, porque a lei exige a republicação sempre que se alterar o edital, e essa alteração do edital afetar as questões de formulação de proposta. Portanto, quando a alteração do edital for uma alteração de somenos importância, ou uma alteração que não vai alterar a formulação da proposta, ou a formulação das propostas, esse edital não precisa ser republicado, evidentemente. Se publica a alteração, evidentemente, mas não se reabre o prazo para o processo licitatório. Outra questão interessante também, que merece um destaque específico, é o do artigo 40, inciso 8º. Não é? Os senhores podem acompanhar pela lei de licitação. Lá estabelece a obrigatoriedade, como forma ainda do princípio da publicidade, que os locais, os horários, os códigos de telefones de acesso, não é? Deverão ser fornecidos todos os elementos necessários para que o interessado possa obter da administração pública qualquer tipo de esclarecimento relevante à licitação e as condições de atendimento do licitante devem ser as mais amplas possíveis. Por quê? Nós não podemos nos esquecer que a licitação visa a ampla competitividade. Então, todos aqueles que tenham alguma dúvida devem ter um canal de contato com o órgão específico que está promovendo a licitação para que forneça esclarecimentos, não é? E espanquem as dúvidas que eventualmente o interessado tenha quanto ao objeto daquela licitação. Outra questão importante é a vinculação ao instrumento convocatório, a vinculação ao edital. Nós falamos que o edital é a lei da licitação, não é? Falamos que o edital é a lei da licitação no sentido de dizer que a administração pública, depois que publicou o edital, ela deve cumprir e observar tudo o que está ali no edital. Evidentemente, se ela tiver interesse e for necessário alterar, voltamos naquele caso que já foi dito aqui da eventual republicação do edital. Mas, quando nós falamos em vinculação ao instrumento convocatório, que está lá no artigo 41, ela diz o seguinte, a lei diz o seguinte: a administração não pode descumprir as normas e condições do edital a que se acha estritamente vinculada. Então, nós temos que observar, a administração tem que observar
é que ela deve cumprir estritamente todas aquelas exigências, não é, que estão ali no edital. E por último, para finalizar esse nosso encontro, existe ainda a questão da adjudicação compulsória, não é? Essa questão da adjudicação compulsória significa que o direito do licitante vencedor está limitado à adjudicação e à realização do contrato, mas a administração pública tem aquilo que nós chamamos de conveniência e oportunidade. A administração pública, depois de terminado o processo licitatório, ela pode entender que não é mais interessante contratar, ou ela pode suspender o contrato, ou pode prorrogar a assinatura do contrato. Não é? A administração não pode, na verdade, a administração pode, como eu acabei de dizer, revogar ou anular o procedimento ou adiar o contrato quando ocorram motivos para essas circunstâncias. Ou seja, se a administração quiser prorrogar, ela pode prorrogar, mas tudo isso é ato administrativo e deve ser devidamente motivado, como já falamos inúmeras vezes. Com isso, chegamos ao final desse nosso encontro. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês e até o nosso próximo encontro.